Boa tarde, pessoal. Eu escolhi na apresentação de hoje falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, no monitoramento de geleiras e gelo marinho na Cordilheira Darwin, para que vocês saibam o que a gente está fazendo nessa região, né? Na última palestra no canal Antártico, a gente falou um pouco sobre o nosso trabalho no interior da Antártica, né? E recentemente Ficou mudo. aqui no âmbito do INCT da Criosfera. Tá mudo? Agora voltou. Voltou? Voltou. Certo. Bom, espero que não fique mudo de novo. Só para localizar para vocês, né, no sul da América do Sul, a gente tem três principais massas de gelo, né, o campo de gelo norte, né, da Patagônia, o campo de gelo sul, e a grande massa de gelo da Cordilheira Darwin, né, que fica na Ilha da Terra do Fogo. As geleiras da Cordilheira Darwin, elas retrocederam, né, a partir da metade do século passado. Vocês podem reparar nesse gráfico aqui, nos mostra a extensão, né, de retrocesso das geleiras, né, a partir da metade do século passado. A maioria delas começa a retroceder, algumas recentemente, né, depois dos anos 2000, inclusive avançaram. Eu vou mostrar para vocês alguns fatos interessantes, né, mais adiante na apresentação. E a gente tem aqui essa linha amarela, né, que nos mostra a geleira Marinelli, né, que retrocedeu aí em torno de 14, quase 15 quilômetros entre 1945 e 2011. Né? Vocês reparem aqui no cantinho direito, né, do slide, a gente tem uma série temporal da variação, né, dessa geleira a partir de 1945, né, quando ela perdeu a ancoragem dela aqui na morena frontal, né, e acabou formando um pequeno fiord na frente dela. Bom, em função disso que vem acontecendo nessa região, né, de se ter pouca informação do comportamento das massas de gelo, né, pouca informação sobre o que vem causando, né, essa mudança recente, assim, de algumas geleiras seguirem retrocedendo, né, e outras geleiras a partir dos anos 2000 começarem a avançar, a gente organizou, né, um esforço internacional que partiu aí né, da colaboração do nosso grupo com colegas chilenos, né, da Fundação SEQUA, do INAT, da Universidade de Magallanes, e depois, mais recentemente, também a gente teve a união dos colegas alemães, né, da Universidade Humboldt e da Universidade de Erlangen, e também de australianos, agora nos últimos anos, para a gente manter áreas de investigação na Cordilheira Darwin, né, que a gente possa utilizar tanto para estudar o que vem acontecendo com as massas de gelo dessa região, ou seja, como elas estão respondendo, né, às variações recentes dos parâmetros meteorológicos, e também estudar a interação, né, de algumas geleiras de maré dessa região com os oceanos, né, com essa área de fiordes da região. A gente iniciou em 2013, então, um programa de monitoramento da geleira Schiaparelli. De lá para cá, a gente conseguiu expandir, né, as áreas de monitoramento. Reparem nesse mapa aqui a gente tem a Cordilheira Darwin, né, vocês podem ver as principais massas de gelo da cordilheira. Canal Beagle, aqui quem está acostumado a navegar, né, com os navios do ProAntar. Canal de Madalena, também provavelmente passe por aqui, né, ou passem por aqui os navios do ProAntar, Fiord do Almirantazgo, outro fiord bastante famoso na região. A gente iniciou o nosso trabalho nessa área aqui, né, na região do Monte Sarmento, essa geleira que vocês veem onde eu estou passando mal, a geleira Schiaparelli, né, onde a gente foi pela primeira vez em 2013. Né? E aí agora, em 2018, a gente expandiu a nossa área de atuação para incorporar 7 geleiras aqui do Fiord de Agostini, onde em apenas 16 quilômetros de extensão, né, a gente tem geleiras que seguem retrocedendo, né, e 2 geleiras que, inclusive, estão avançando. Dessas 7 geleiras, 2 geleiras têm lagos proglaciais e as outras 5 geleiras são geleiras de maré. Nessa região a gente chega através, né, de embarcações, a gente navega desde Punta Arenas, né, e nesse meio tempo a gente já navegou tanto com barcos de turismo,
veleiros, né, diversos navios da Marinha chilena também. E na área a gente opera muito, ou a partir de um acampamento base, né, levando todos os equipamentos até as proximidades das geleiras, ou a gente se desloca, né, no caso do Fiord de Agostini, em caiaques, né, onde a gente percorre essa área de 16 quilômetros, né, com uma logística baseada na nossa própria capacidade de nos mover em caiaques com todo o equipamento científico. Bom, inicialmente a gente começou a medir, né, balanço de massa utilizando a técnica glaciológica tradicional, né, onde a gente perfura o gelo, né, e instala estacas de ablação. Né? Nessa região a gente utiliza canos de PVC, né, diferentes segmentos que totalizam em torno de 12 metros, né, de comprimento. Mas a gente sabe que na região as geleiras têm aí uma ablação bem próxima desses 12 metros em um ano. Então a gente utiliza esse comprimento de estacas, né, para, no caso da gente poder voltar na região uma vez por ano, a gente conseguir não perder o sinal, né, do derretimento. Então, quando a gente retorna no campo, a gente encontra, né, as estacas assim, a gente mede o quanto está para fora do gelo, e isso é uma medida, né, uma estimativa da ablação superficial, né, do derretimento superficial na geleira. O que acontece? Quando a gente faz esse tipo de medida para um grande período de tempo, a gente não consegue saber exatamente quais são os principais parâmetros meteorológicos que estão contribuindo para o derretimento dessas geleiras. Então, a gente tem um problema aí que eu já vou mostrar para vocês como a gente solucionou. Outro tema interessante, né, a gente instala estações meteorológicas na superfície dessas geleiras, que são bastante dinâmicas, né? E a gente retorna para fazer as medidas, né? Que vocês podem ver na geleira Schiaparelli, lá está a nossa estação meteorológica, né? Bastante no centro da geleira, né? Numa área mais plana, de um platô, áreas de fendas por aqui, tudo, né? E muitas vezes, quando a gente retorna para fazer manutenção das estações, a gente encontra as estações meteorológicas quase caindo dentro de uma fenda ou completamente enterradas numa fenda. Estações que custam em torno de $20.000. Né? Então, a gente tem esses dois problemas, né? Melhorar as medidas de ablação das geleiras, né? E dispor de equipamentos de baixo custo que possam ser perdidos, eventualmente, né? Pela dinâmica das geleiras e a capacidade das fendas de engolirem as estações meteorológicas. Com isso, né, e como parte do trabalho de doutorado do Guilherme Neto, né, doutorado em oceanologia aqui na FURG, né, a gente desenvolveu dois equipamentos, uma estação meteorológica de baixo custo, né, que é baseada em sensores de bem baixo custo, que foram calibrados, né, com a realização, né, de medidas próximas à nossa estação meteorológica Campbell, né, uma estação bastante mais robusta e confiável, né? E também a gente desenvolveu uma que a gente chama de estaca eletrônica de ablação, né? Que basicamente consiste nesses canos de PVC, com sensores a cada 15 centímetros dentro deles, são esses sensores RFID, né? O Guilherme teve uma excelente ideia, colocar esses sensorzinhos que vêm nas roupas, né? Quando a gente compra elas nas lojas, e tem que ser lidos, né? No caixa, para a gente poder sair da loja sem disparar o alarme, né? Então, a cada 15 centímetros dessas estacas tem um sensorzinho desses. À medida que o gelo vai derretendo, né, reparem nesse tripé com painel solar aqui, ele tem um leitor desses sensores e ele vai lendo, né, o momento do tempo quando passou por cada um desses sensores e registra tudo isso. Né? Com isso, a gente consegue ter uma série temporal, né, mais frequente de medidas do derretimento superficial nas geleiras. Essa ideia a gente achou legal, mas não foi só a gente que achou legal também. A gente conseguiu ganhar por 3 vezes consecutivas um prêmio bastante prestigioso, né, do Google, um prêmio de pesquisa da América Latina, né, para diferentes fases, né, do desenvolvimento dessas estações, e a gente também publicou esse trabalho, né, na HardwareX. Com isso, a gente consegue ter o que vocês podem ver nesse gráfico, né? Aqui está o tempo, aqui está o derretimento diário nesse eixo, né? Representado por essa linha azul aqui, né? E aqui tem a variação da temperatura nessa linha laranja. A gente consegue ter uma série mais frequente de medidas de derretimento e consegue verificar, só uma comparação simples aqui,
né, que a temperatura, né, tem uma grande influência, o que é óbvio, né, no derretimento superficial das geleiras. Bom, a gente utilizou, então, esse tipo de dado e outras informações medidas, né, pelo grupo na Geleiras Schiaparelli em um modelo, né, de balanço de energia, balanço de massa de geleiras desenvolvido pelos nossos colegas que estão nesse consórcio, né, os colegas alemães, para modelar o balanço de massa das geleiras Schiaparelli e reconstruir, né, as condições aí da pequenidade do gelo. Com 5 essa minutos. modelagem, a gente identificou, né, os principais contribuintes aqui, os principais componentes do balanço de massa que afetam as geleiras Schiaparelli, no caso a precipitação sólida, né, como vocês podem ver aqui, e o derretimento superficial da geleira como principal componente da ablação, né? A geleira, ou seja, não tem uma influência da ablação frontal. Passando adiante, um outro trabalho bastante interessante que a gente fez na Geleiras Schiaparelli foi o primeiro levantamento, né, da espessura da geleira utilizando um GPR. Agora a gente tem uma aluna de doutorado alemã que está integrando, né, o modelo dinâmico da geleira no modelo do balanço de massa. Também a gente realizou alguns levantamentos com drone, né? A gente tem uma série temporal entre 2016 e 2020 que a gente está analisando agora em conjunto com os dados do balanço de massa, né, para verificar, né, para cada período quais são as condições, né, que mais contribuíram para o derretimento superficial da geleira. Sobre uma outra área onde a gente está trabalhando, né, que gostaria de comentar também com vocês, Fiordo de Agostini, né, nesses 16 quilômetros que eu comentei, a gente tem essas 7 geleiras, né, com distintos comportamentos, né, tem aqui a geleira Surpresa, essa aqui, número 4, e a geleira Navarro, número 7, que avançaram nos últimos anos, né, tem a geleira Vergara, aquela número 2 ali, onde a gente tem um mapa antigo de 1992 do De Gasperi, né, um dos italianos que estudou a área, né, nessa época, e nos indica que a geleira tinha a posição da frente dela bem próxima do corpo principal do fiord. Nessa foto aérea de 1945, a geleira seguia, né, ancorada lá na frente, próxima ao corpo principal do fiord, e aqui numa imagem de satélite mais recente a gente vê já o quanto ela retrocedeu aí entre 1945 e 2004. Ou seja, a gente tem diferentes comportamentos, né? Já a geleira Navarro, a gente tem a posição da frente dela aqui em 2000, estrela de imagens de satélite, né, e ela avançou entre 2000 e 2018, quando a gente fez um levantamento com o drone e obteve também essa fotografia aqui oblíqua, né, ela avançou todo esse pedaço e acabou formando aqui um lago proglacial na frente da geleira Easton. A gente tem realizado, então, uma série de medidas, né, desde levantamentos batimétricos, levantamentos séries temporais, também de levantamentos com drone das geleiras. A gente quer tentar entender, né, o que está controlando essa diferença, né, nos comportamentos das geleiras. Entender, principalmente, o comportamento da ablação frontal nessas geleiras, né, para esse diferencial entre o comportamento delas, né? A gente sabe aqui geleiras que perderam, né, a frente, a geleira Surpresa, né, como eu já comentei para vocês, e a Navarro aqui que ganharam. Eu vou pular esse slide para ter tempo para mostrar para vocês, para medir a influência da ablação frontal, né, no balanço de massa das geleiras. A gente desenvolveu também uma proposta de um novo equipamento, né, uma concepção que a gente desenvolveu aqui com os colegas do Centro de Ciências Computacionais da FURG, né. A gente pretende, e está buscando agora financiamento para desenvolver o primeiro protótipo e fundiar ele na Patagônia. A gente pretende utilizar um sonar, né, um sonar bidimensional, que a gente vai fundiar próximo à frente da geleira e vai fazer com que ele se mova, né, aqui verticalmente, de forma a construir uma série temporal da variação da ablação frontal da geleira, né, de forma que a gente consiga entender, né, os processos de ablação frontal nessas diferentes geleiras com diferentes comportamentos, né, para saber o que está causando, né, essa diferença no comportamento dentro de uma área tão pequena, né, que teoricamente estaria sujeita às mesmas forçantes atmosféricas, pelo menos, né? Por isso a nossa suposição, a nossa hipótese é que a ablação frontal está causando essas diferenças aí de comportamento. E só para finalizar, né, já quase estourando o tempo aqui, um outro trabalho bastante interessante, que foi assim quase como ciência de oportunidade que a gente realizou,
a gente detectou primeiro, a gente fez o primeiro registro científico, né, da ocorrência de gelo marinho nos fiordes da Cordilheira Darwin, quando, a partir de uma foto obtida por um passageiro, né, voando de Porto Williams para Punta Arenas, né, ele viu que ele não tinha conhecimento glaciológico, mas identificou que parecia ser gelo marinho, né? E obteve essa foto, levou para os nossos colegas da Fundação SECO de Punta Arenas, né? A gente começou a discutir, não, mas espera aí, está fragmentando da mesma forma como gelo marinho, só pode ser gelo marinho isso aí. Os colegas foram a campo com apoio da Armada do Chile, né? Voaram de helicóptero de Punta Arenas até Cordilheira Darwin e realmente identificaram, né, essas feições aqui de gelo marinho ocorrendo na região, e com base nisso a gente reconstruiu, buscou imagens de satélite e fez uma interpretação, né, como vocês podem ver nos fiordes aqui delimitados por essas linhas coloridas, do gelo marinho, né, entre 2000 e 2017 na Cordilheira Darwin. Identificou que ele ocorreu em 13 fiordes da Cordilheira nessa época e chegou a permanecer por 3 meses nos anos de 2000, 2007 e 2013. A gente tem uma teoria, eles ocorrem com mais frequência na porção norte da cordilheira, né, que é a área onde ocorre maior derretimento superficial, tem maior aporte de água doce para os fiordes, né? A gente tem uma teoria de que esse maior aporte de água doce ele está contribuindo, né, para a gente ter mais condições, né, porque essa água, né, diminui a densidade na porção superficial das águas dos fiordes e está contribuindo para uma formação mais frequente nessa região do gelo marinho. Mas a gente está precisando ainda fazer outras medidas e um experimento que realmente nos permite a gente compreender e certificar disso. Isso aí. Obrigado, Muito obrigado.